Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus e o artigo que eu vou estar trazendo para vocês hoje é um estudo prospectivo de infecções no local cirúrgico pós-operatório em cães e gatos. Ele foi escrito pela Simone Elxer, Frederick Gashnan, Patrick Bowling. Ele foi publicado na Veterinary Surgery no volume 33 de 2004. E por que eu estou trazendo um artigo de 2004 dessa vez, ao invés de um artigo atual que nem eu vinha trazendo nos outros casos? Primeiramente porque ele foi um artigo muito importante na época que ele foi publicado, e ele é usado até hoje para determinar como que ocorre a infecção e a contaminação durante uma cirurgia. E ele é a base de vários estudos que acabaram vindo depois, que vieram a complementar ele. E até hoje ele tem uma relevância muito considerável, apesar de ter sido feito em 2004. E eu acho que é muito importante eu estar falando um pouquinho também sobre ele. E esse estudo ele foi feito com 1.010 intervenções cirúrgicas, que eles foram realizados entre os anos 99 a 2000, durante um ano, basicamente. Foram 58 semanas. E eles desenvolveram um score de índice de riscos para prever o risco de um paciente cirúrgico adquirir uma infecção no local cirúrgico. Ele varia de 0 a 3 e ele tem uma série de 3 fatores de risco principais para isso. E o primeiro score que eles utilizaram foi o score ASA, que ele foi feito pela Sociedade Americana de Anestesiologia. E ele é um score que ele representa o estado físico dos pacientes antes da cirurgia. E ele varia de 1 a 5, sendo que o 1 é quando é um paciente jovem, saudável e com muitas chances do procedimento ser bem sucedido. E o 5 é um paciente que já tem um estado muito mais debilitado quando ele vai realizar o procedimento cirúrgico. E que ele não é esperado para sobreviver à cirurgia a mais de um dia depois do procedimento, com um risco muito elevado. Além disso, ele também tem a classificação que ele coloca o E em cada um desses números, pode ser ASA 1E, ASA 2E, ASA 3E, que seria um paciente emergencial. O segundo é intervenções classificadas como contaminada ou suja. E o terceiro foi intervenções com duração superior a T horas, onde o T ele depende do procedimento cirúrgico que ele está sendo realizado. E o objetivo do estudo foi definir a taxa de infecção no local cirúrgico pós-operatório. E eles também queriam identificar fatores de risco que poderiam contribuir às infecções no local cirúrgico, tanto em cães quanto em gatos. A primeira parte do registro, que abrange o período pré e intraoperatório, foi feita por um anestesiologista ou um técnico que monitora o paciente durante a anestesia, e o médico assistente que estava acompanhando o caso completou a segunda parte do registro, que ele abrange o pós-operatório até a alta do paciente. Quanto aos dados relacionados ao paciente, foram feitos que se ele era cão ou gato, a idade, estado nutricional, a origem do caso, se ele foi encaminhado ou internado diretamente da clínica, se ele teve uma internação pré-operatória e a permanência do hospital em dias. Quanto aos dados dos procedimentos que foram realizados, foram muitos dados que eles conseguiram coletar de vários tipos diferentes, o que eles conseguiram fazer um bom estudo para conseguir diferenciar vários fatores que foram importantes nisso. E os dados do procedimento que foram feitos foram a duração do tempo de preparação asséptica a ser concluída e o tempo da primeira incisão, a duração da cirurgia, se foi anestesia geral ou foi uma anestesia local, o score ASA do paciente, a cirurgia foi realizada no período diurno, se o paciente era um paciente traumático, o número de procedimentos realizados no mesmo paciente durante a anestesia, se tinha algum paciente que tinha alguma comorbidade associada que eles já aproveitaram para fazer com a mesma anestesia, por exemplo, uma lesão na pata e uma lesão no abdômen, e eles utilizaram o mesmo tempo cirúrgico para isso. A sala de cirurgia onde foram realizados os procedimentos, o número máximo de pessoas na sala durante a cirurgia, se tinha presença de alunos. E eles também utilizaram o sistema de categoria da ferida, que hoje em dia é difundido o sistema com 4 categorias, sendo elas limpa, limpa contaminada ou de baixa contaminação, contaminada ou suja e infectada. As feridas limpas, elas são produzidas pelo cirurgião, sem a quebra de uma asepsia ou envolvimento do sistema respiratório, geniturinário, alimentar e da orofaringe. Enquanto a limpa contaminada ou com uma baixa contaminação, ela é uma lesão ocorrida a menos de 4 horas, que ela não apresenta nenhuma sujidade, ou que não envolve esses sistemas que eu falei antes, que é o respiratório, geniturinário, alimentar e orofaringe. Tem a contaminada, que ela decorre de um trauma recente com a presença de uma inflamação
não purulenta e com a possibilidade de haver uma sujidade na ferida. E a outra é a suja ou infectada, que seria a presença de uma inflamação ou contaminação bacteriana aguda, uma origem traumática e uma evolução de mais de 12 horas, podendo sim haver supuração nessa categoria de inflamação. Além disso, eles também colocaram como fatores que influenciariam colocação de implante, dreno, a presença de outra doença que poderia influenciar a cicatrização, o uso profilático e pré- e intraoperatório de agentes antimicrobianos de 2 horas antes da primeira incisão até o fechamento da ferida, terapia antimicrobiana, se ela foi feita antes ou depois do procedimento, administração de dexametasona durante o período perioperatório, a duração e a permanência pós-operatória na UTI em dias e a duração da anestesia em minutos. E com todas essas categorias foram estudados dados de 1.010 intervenções cirúrgicas em 735 animais. Então alguns animais tiveram mais um procedimento, inclusive. E os registros completos incluídos sobre dado de sinal de inflamação ou infecção, eles foram obtidos a partir de 712 intervenções cirúrgicas. E como que eram feitos esses procedimentos? Após uma indução, o local cirúrgico ele era tricotomizado e esfregado por 5 minutos com iodo, e depois o paciente era movido da sala de indução para a sala de cirurgia. O local cirúrgico ele era limpo com essa solução de iodo e os pacientes fizeram uma cirurgia em uma das 2 salas que eles separaram no estudo. A primeira sala ela era equipada com uma única mesa cirúrgica que ela foi reservada para procedimentos limpos e a outra sala possuía 2 mesas cirúrgicas que foram realizados procedimentos limpos e não limpos. Enquanto a preparação dos cirurgiões para a cirurgia era esfregar as mãos por 5 minutos com detergente à base de clorexidina 4%. E eles tinham roupas descartáveis estéreis, nesse caso, com luvas cirúrgicas a látex, máscara e touca. E todo o pessoal que ele estava na sala acompanhando o procedimento também usava máscara, touca e pijama cirúrgico à base de algodão. E o estudo ele obteve vários resultados a partir desses procedimentos que eles foram realizados. Um deles mostrou que um aumento no score ASA dos pacientes ele estava significativamente relacionado ao maior risco do paciente ter uma infecção ou uma infecção/inflamação. E essa classificação eles utilizaram porque depois de um procedimento operatório é normal ter uma reação inflamatória no local da incisão cirúrgica. Ela ocorre dependendo do paciente, do procedimento, mas ela sempre está ocorrendo. E eles diferenciaram entre se tinha uma infecção nessa inflamação que estava ocorrendo ou se acabou tendo uma infecção somente no local que nem pôde realizar a inflamação da maneira mais adequada. E no modelo que eles estavam utilizando, inclusive, o risco de infecção aumentou a cada minuto adicional de cirurgia, que ele correspondeu a dobrar o risco de da infecção aproximadamente a cada 70 minutos. Então, eles utilizaram outro resultado comparado a um outro estudo da época, que mostrou o risco de uma infecção de uma ferida pós-operatória dobrou quando o procedimento ele levou 90 minutos em relação a um procedimento que ele tinha 60 minutos. Eles mencionam que a cada pessoa adicional na sala cirúrgica, o risco de contaminação foi 1,3 vezes maior. Naquela época, eles não focaram muito nesse número porque não era o foco que eles estavam tentando ter e eles ainda tinham alguns dados que estavam faltando. Hoje em dia, a gente já sabe que interfere diretamente no risco de contaminação do paciente na sala de procedimento cirúrgico, porque acaba ocorrendo maior carga bacteriana na sala e o risco de haver uma contaminação no local cirúrgico ele é bem maior. E os pacientes que eles tiveram uma administração profilática antimicrobiana, eles tiveram 6 a 7 vezes menos chance de desenvolver uma infecção no local cirúrgico do que pacientes sem uma profilaxia. E o objetivo do tratamento profilático do estudo ele foi reduzir a contaminação bacteriana intraoperatória abaixo do nível crítico necessário para o procedimento. E com isso ele consegue prevenir uma contaminação pós-operatória que poderia vir a ocorrer. Isso inclusive é algo que a gente já sabe hoje em dia, mas naquela época eles ainda estavam estudando para saber se isso realmente acontecia dessa maneira ou não. E como o estudo ele teve muitos dados diferentes, foi possível obter 8 tabelas baseadas em cada um desses fatores diferentes que eles conseguiram fazer, sendo que a tabela 1 e 2 foi a distribuição de pacientes e características de intervenção, a tabela 3,
uso de agentes antimicrobianos em relação à categoria da ferida. A 4, fatores associados à infecção no local cirúrgico pós-operatório. O 5 foi um percentual de feridas com sinais de infecção em relação à categoria da ferida. A 6 foi um percentual de infecção em relação ao SCOI-ASA. A 7 foi relativa a variáveis associadas ao local cirúrgico, infecções em modelo de regressão. E a 8 foi associadas ao local cirúrgico pós-operatório, infecção / inflamação no modelo deles. A duração da anestesia, em vez da duração da cirurgia, também foi significativamente associada ao desfecho, que tem algumas razões biológicas para algum motivo relacionado a isso, que inclui a hipotermia perioperatória, que leva a um comprometimento da função fagocítica do organismo, e uma hipotensão ou uma hipóxia, que pode resultar em uma redução da perfusão de oxigenação do tecido da ferida, e com consequências semelhantes à diminuição da regeneração tecidual, favorecendo então a proliferação de microbactérias naquele ambiente. No estudo deles, 3,1% dos pacientes internados na UTI desenvolveram alguma infecção e 6,1% desenvolveram uma infecção / inflamação. E, de acordo com um estudo, para cada dia adicional deles na UTI, o paciente tinha 1,16 vezes mais chance de desenvolver uma infecção / inflamação, mesmo não tendo anteriormente. E o uso do dreno ele também foi associado a um risco aumentado das infecções das feridas, porque materiais estranhos eles acabam reduzindo o número de micro-organismos necessários para a infecção em 10.000 vezes. Porque acaba tendo uma passagem direta com o interior do animal e que poupa bastante tempo do micro-organismo. Também animais mais pesados apresentavam um maior risco de infecção do que animais menores. No entanto, o estado nutricional dos pacientes não foi associado a nenhuma infecção e ele não contabilizava uma associação entre peso ou infecção / inflamação. E eles falam que isso pode ser muito por causa de um estresse mecânico muito maior que acontecia nos animais maiores. Por causa do peso, tinha esse estresse maior e daí acabava tendo mais proliferação ou chance de ter uma infecção. E alguns fatores associados ao desenvolvimento da infecção foram maiores durante a internação hospitalar pós-operatória e o menor tempo de intervalo entre a cirurgia e a remoção de sutura. Portanto, é claro que tem que ter um cuidado maior durante esse procedimento. O estudo ele concluiu falando que precisa ter uma abordagem entre a vigilância eficaz utilizando padrões simplificados combinados e uma análise microbiana eletiva especificamente adaptada às clínicas veterinárias, que precisava ser encontrada. Hoje em dia a gente já tem um conhecimento maior em relação a isso, já tem algumas tabelas adaptadas para as clínicas veterinárias em relação a isso, e trata somente da pessoa saber utilizar elas e tirar o melhor proveito delas. Então era isso, esse era o artigo que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que foi um artigo com muitos dados e muitas informações que eu tive que trazer aqui. Eu tive que deixar várias coisas de fora também para conseguir incluir no próprio vídeo final. Então, desculpa se eu acabei deixando alguma informação de fora. Se vocês quiserem comentar aqui em relação a algo que eu posso ter esquecido de comentar ou que eu posso ter errado, pode comentar aqui. E eu só queria reiterar que eu achei importante mencionar esse artigo porque é algumas coisas que até hoje mesmo tem locais que acham que não precisa ter um cuidado tão grande na sala de procedimentos cirúrgicos ou que os procedimentos cirúrgicos eles não vão ter algum problema muito grande. E eu acho importante reiterar que sim, tem que ter esse cuidado pré-operatório, sim, tem que ter asepsia e todos esses cuidados têm que ser utilizados porque senão o risco aumenta para o paciente e não vale a pena a gente acabar tendo que perder um paciente por causa de um erro que poderia ser facilmente prevenido. Então, fica aí também o recado que eu queria mandar. E era isso. Dúvidas, sugestões, comentários que quiserem falar, podem mandar no direct para mim ou deixar aqui nos comentários se quiserem discutir. Esse é um artigo extremamente importante para toda a veterinária, para a cirurgia como um todo, então eu gostaria de destacar aqui um pouco da importância dele. Então era isso, muito obrigado para quem assistiu e até o próximo artigo. Tchau!